Seja bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nossos destaques de hoje são: OAB Nacional presta homenagem a professores de direito. Você confere tudo isso agora no programa OAB Nacional. Na última audiência pública sobre o ensino jurídico do país, que ocorreu em Brasília, o Conselho Federal da OAB homenageou todos os professores de direito. E para representar todos esses educadores, o professor e ex-reitor da Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza, foi convidado pelo Conselho Federal da Ordem para ser considerado um símbolo da qualidade do ensino jurídico. A Ordem dos Advogados do Brasil fez uma homenagem para todos os professores de direito na última audiência pública sobre o ensino jurídico, que ocorreu na sede do Conselho Federal da Ordem. O presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho convidou o professor e ex-reitor da Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Júnior, para receber essa homenagem, pois o considera um verdadeiro símbolo da qualidade do ensino jurídico. O reitor, o professor, com certeza também, o educador, mas certamente esse ser humano tão expressivo, né? Homenagear o professor Zé Geraldo é homenagear a humanidade. O homenageado, o professor José Geraldo de Souza, falou da importância em se valorizar o professor de direito e da satisfação em estar presente na audiência pública sobre o ensino de direito. O grande simbolismo desta homenagem está no reconhecimento do que representa em relação ao ensino do direito e sua função na sociedade e na cultura, o papel do professor. O professor é o carrefour onde se encontram todas as intenções de construção dos paradigmas da educação jurídica, e ele será ou o dique que a represará, se não for capaz de reconhecê-las e traduzi-las adequadamente, ou será o canal por onde as proposições avancem, né? Nele, esse processo se consuma ou se materializa plenamente. O ex-reitor da UNB declarou que durante a sua trajetória como professor e advogado, ele se reconheceu em cada conceito e proposições colocadas em questão durante a audiência sobre o ensino jurídico no país. Na medida em que todas as instituições, entidades, todas as expressões desse campo foram se manifestando, e o fizeram não em sentido protocolar, porque elas se manifestaram como parte ativa do sentido próprio de uma audiência pública, com conceitos, proposições, afirmações de responsabilidade, né? Mas, na medida em que todos se manifestavam, eu fui, de alguma maneira, não sei se isso é condição da idade ou o que seja, né, me reconhecendo como parte de cada uma delas em algum momento da minha trajetória de professor e de advogado. José Geraldo de Souza falou ainda da sua brilhante trajetória na carreira jurídica e do seu empenho e luta por um ensino jurídico de qualidade, e a mais marcante de sua vida. Participei da primeira reunião de fundação, na ABED participei da reunião de fundação, em cada uma das instituições que aqui se manifestaram, me senti parte dela, e notadamente da nossa comissão de, inicialmente, Ciência e Ensino do Direito, 1990, depois Comissão de Ensino do Direito, depois, como agora, a Comissão Nacional de Educação Jurídica, né? Então, já são, senhores membros, presidente Eide Bardi, 18 anos nessa função, e quero dizer aos senhores conselheiros que foi, talvez, a mais marcante experiência de minha vida, né? Não deixei de participar sequer do lado governamental, né? Porque, circunstancialmente, num período, cheguei a exercitar a função de diretor do Departamento, então, de Política do Ensino Superior, de onde se originou a Secretaria de Regulação, né? E
nessas circunstâncias, acabei participando de todas essas dimensões que aqui foram figuradas, né? Participei de todas as edições do Provão, participei da primeira edição do ENAD, fui membro da comissão dos Sinais, que criou o sistema de educação, integrei a comissão de especialistas do MEC, né? E, como já disse, participei dos trabalhos ao longo de 18 anos da Comissão de Ensino do Direito. A emoção de ter sido reitor da Universidade de Brasília é grande, mas para José Geraldo de Souza, trabalhar na sala de aula é o lugar onde ele se sente mais realizado. Eu queria dizer que talvez aí esteja a condição de atributo dessa designação, mas eu queria dizer que ao longo dessa vivência, que culminou com o fato de que pude ser reitor de uma universidade, né, eu vivi o aprendizado de poder um dia voltar à sala de aula, que é o lugar nativo onde nós nos realizamos. E estou agora na condição permanente de professor, da qual nunca me afastei. O importante papel da OAB em abrir a discussões sobre o acesso à justiça e por um ensino de direito de qualidade foram colocadas pelo professor. 2 temas, entretanto, aparecem em todas as conferências, Um é o acesso à justiça, que foi sendo construído desde uma dimensão técnica a uma dimensão institucional, a uma dimensão ética, a uma dimensão humanista, até se consumar numa referência fundante de direitos humanos, Virgínia. O outro tema é o ensino do direito, em todas as conferências. Na primeira, sob a perspectiva de um certo receio da proliferação dos cursos jurídicos na famosa conferência de Rui de Azevedo Sodré, em que ele se assustava com o número excessivo de cursos no país, cerca de 20. Cerca de 20. Mas levando em conta a necessidade de que os cursos cumprissem aquilo que é a construção histórica da OAB. Consumar no seu mandato a tese que marcou o seu papel institucional, de que ela atuava numa linha de formação em que ela concretizou um ideal republicano. E afirmou que a advocacia é a única expressão da essencialidade da administração da justiça. A advocacia é a única carreira constitucionalizada na nossa experiência. Porque é a única que, na Constituição, tem uma definição de objetivo fundamental, a de ser a expressão da essencialidade da administração da justiça. O professor José Geraldo de Souza se sentiu honrado com a homenagem e parabenizou a todos aqueles que, de alguma forma, põem em prática as ideias e princípios para um bom ensino jurídico. Como professor, me sinto extremamente, não José Geraldo, mas o professor, né? Reconhecido na homenagem que a OAB faz, numa sessão em que a audiência pública abre temas candentes da nossa época e da nossa conjuntura, né? E o faz numa audiência pública com o uso qualificado dos novos instrumentos democráticos, né? Mas não perdendo de vista os atores e aqueles que, no seu cotidiano, cumprem a função responsável de dar sentido e realidade àquilo que nós construímos do ponto de vista das nossas ideias, dos nossos princípios e da nossa experiência. Muito obrigado. E depois do intervalo, você vai ver. Ordem dos Advogados do Brasil prepara PEC que torna o advogado indispensável no inquérito. Conselho Federal da OAB fala dos principais problemas do processo judicial eletrônico. O programa OAB Nacional volta já.
O vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, falou sobre a PEC preparada pela OAB, que torna o advogado indispensável no inquérito. De acordo com Cláudio Lamáquia, a presença do advogado dará mais chances para que o investigado possa ter o direito de defesa. A Ordem dos Advogados do Brasil preparou a proposta de emenda à Constituição que torna o advogado indispensável no inquérito policial. O vice-presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, falou o porquê da Ordem está tão envolvida neste projeto. A busca da OAB com relação à apresentação da PEC, né, a proposta de emenda constitucional, ela tem no seu contexto exatamente a priorização do amplo direito de defesa de todo aquele cidadão que é acusado. Hoje nós não temos, o advogado ele não faz parte do inquérito policial, né? A figura do advogado no inquérito policial hoje, ela não prioriza exatamente isto que nós entendemos que é indispensável, que é o direito de defesa, né? Ele falou ainda o que irá acontecer caso a PEC seja aprovada. Com a busca da aprovação da PEC, nós teremos sim, seguramente, no primeiro momento, nós teremos uma paridade de armas frente ao próprio Ministério Público, que em determinados momentos o Ministério Público pode requerer novas diligências no âmbito do inquérito policial e a parte que está sendo investigada, acompanhada mesmo por um advogado, ela não tem esta condição. A OAB entende que é equivocado a parte que está sendo investigada no inquérito policial não poder trazer o seu advogado, já que todo cidadão tem o direito de defesa. Então, na verdade, o que se busca nisto é corrigir algo que nós entendemos que hoje está equivocado, exatamente porque a parte que está sendo acusada ou que está sendo investigada no inquérito policial, ela tem que ter, sim, a necessária condição de poder trazer o seu advogado e o seu advogado lhe oportunizar o amplo e irrestrito direito de defesa. Por outro lado, com a aprovação do projeto, as pessoas de classe mais baixa serão as mais beneficiadas, pois poderão ser assistidas por defensores públicos e advogados da assistência judiciária. Na realidade, muitas vezes a pessoa que é acusada de um crime ou que está sendo investigada por um crime e ela não tem a figura de um advogado que possa lhe acompanhar, isto prejudica exatamente a sua defesa. Na medida que nós temos esta condição, na medida que nós tivermos a oportunidade de vermos a PEC aprovada, né, ela trará isto sim ao cidadão que está sendo acusado ou cidadão que está sendo investigado no inquérito a condição de ter a sua ampla defesa oportunizada a partir do trabalho de um profissional, de um advogado. O presidente da Comissão Especial de Direito e Tecnologia do Conselho Federal da OAB, Luiz Cláudio Alemande, falou quais são os problemas que o processo judicial eletrônico enfrenta nos dias de hoje e quais as medidas que a Ordem já está tomando para reverter esse quadro. Luiz Cláudio Alemande, que preside a Comissão Especial de Direito e Tecnologia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, afirma que os problemas referentes ao processo judicial eletrônico existem e que o sistema ainda não está pronto para um bom funcionamento. Realmente existem problemas, ao contrário do que foi noticiado, o sistema não está pronto, temos muito ainda a sugerir, a opinar. E os 63 itens que foram encaminhados para o Conselho Nacional de Justiça, uma grande parte, as respostas do Comitê Gestor solicitando a participação da Ordem nos grupos de funcionalidade. Ora, eu indico o problema, peço solução e a resposta é: advocacia, monte o grupo e venha fazer. Não é isso que nós estamos pedindo. O presidente da comissão explicou ainda que o PJE é um projeto para a nação e, com isso, precisa de mais governança e mais responsabilidade das autoridades. Nós estamos pedindo um pouco mais de governança, um pouco mais de responsabilidade, porque esse é um projeto para a nação. É um projeto do Poder Judiciário para os jurisdicionados, para os advogados, para os juízes, para o Ministério Público, ou seja, para todos aqueles envolvidos com a justiça brasileira. Luiz Cláudio Alemande ressaltou quais são os principais problemas que hoje o PJE enfrenta e pediu mais atenção às autoridades para que a ordem, que é a favor do processo judicial eletrônico, possa ser implantado corretamente. A intimação pelo painel eletrônico. O advogado clama pela intimação através do diário eletrônico. O segundo, a respeito aos idosos. Um terceiro,
que seja observado as regras da acessibilidade. Nós temos hoje 1.149 deficientes visuais e esses itens não estão sendo apresentados, embora já tenha se ventilado que o sistema está pronto. Por favor, nos atenda, não jogue para cima da advocacia dizendo que vocês estão obrigados a constituir um grupo de especificidade com técnicos. Eu estou lhe pedindo, já estou lhe entregando a sugestão. Por favor, atenda a advocacia. O presidente da Comissão Especial de Direito e Tecnologia do Conselho Federal da Ordem, Luiz Cláudio Alemã, falou também que a OAB já está tomando algumas medidas para minimizar os problemas do PJE. Em primeiro lugar, fazendo essa exposição, apresentando os problemas, as sugestões, afinal de contas, nós somos os usuários. E num sistema, os usuários são os que levam a informação aos gestores, ao analista de sistema, quem está desenvolvendo o sistema. É uma informação privilegiada. Ele falou também do trabalho que está sendo feito dentro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Desenvolvemos algumas diretrizes dentro do Conselho Federal, usando toda a capilaridade da Ordem dos Advogados, de todo o sistema Conselho Federal, seccionais, subseções. E falou sobre o curso de certificação digital e peticionamento eletrônico que a OAB está desenvolvendo junto aos advogados por meio da Escola Nacional de Advocacia e em conjunto com as seccionais. Começamos a treinar os advogados pela ENA e a ENA, por sua vez, treinando os advogados utilizando as escolas superiores de advocacia das seccionais. Estamos atingindo uma quantidade muito grande de advogados que estão sendo treinados. Hoje mesmo, Minas Gerais, nós estamos lá com 10 cidades com treinamento simultâneo. Estamos também treinando o advogado no certificado digital, ou seja, uma capacitação com a utilização do certificado digital. O diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, Henriclei Santos Andrade, afirmou que o PJE é um instrumento do exercício da advocacia e falou das principais atividades que a Escola Nacional tem realizado nos últimos meses. Olha, a Escola Nacional de Advocacia está imbuída num projeto nacional de inclusão digital da advocacia brasileira, dos advogados. Hoje a justiça brasileira está implementando uma nova vertente de funcionamento com a implantação do processo eletrônico. E o processo eletrônico é o instrumento do exercício da advocacia, é a porta de entrada do cidadão para reaver o seu direito, para proteger os seus direitos e garantias. Então é fundamental que o processo eletrônico seja debatido na seara administrativa, como tem feito a OAB junto aos tribunais, junto ao CNJ, e também ao mesmo tempo capacitando os advogados com essa nova vertente da justiça, que é uma realidade irreversível, um caminho sem volta, mas que precisa efetivamente ser aprimorada, e a OAB está preocupada com isso. Estamos aqui, inclusive, no Congresso Nacional, atentos. O programa OAB Nacional volta em instantes. OAB Nacional consegue aumentar honorários de advogados. O programa OAB Nacional volta já. O trabalho da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas do Conselho Federal da Ordem já tem dado resultado. A OAB ajudou na conquista de 2 majorações de honorários de sucumbência. A instituição atuou em 2 recursos especiais interpostos no Superior Tribunal de Justiça por advogados dos estados do Paraná e de Pernambuco. Para a Ordem, os honorários de sucumbência foram arbitrados em valor irrisório, incompatível com o conteúdo econômico das ações. Esses casos chegaram ao Conselho Federal da Ordem. Nós, a partir da nossa Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, ingressamos nos recursos especiais. A OAB ingressou
como assistente, e logramos sim, juntamente com o próprio recurso do colega, majorarmos a verba honorária em dois casos específicos e pontuais. Criados para remunerar o trabalho dos advogados, os honorários de sucumbência ainda enfrentam muita resistência. Nos dois casos, os honorários fixados eram inferiores ao mínimo de 10%, determinado pelo artigo 20 do Código de Processo Civil. Na verdade, o Código de Processo Civil ele prevê o pagamento de honorários de sucumbência pela parte vencida em benefício do advogado da parte vencedora. Essa previsão também já existe no Estatuto da Advocacia, né? Então, o que a legislação prevê? Nas ações entre particulares, ela prevê que esses honorários serão fixados entre o mínimo de 10% do valor, digamos assim, objeto da demanda, né, montante econômico, e o máximo de 20%, a critério do juiz. E nos casos em que a fazenda pública for vencida, então o juiz poderá utilizar outros critérios, né, que estão mais ou menos previstos em lei, mas que dão uma liberdade muito grande para o magistrado para fixar o valor que ele entende adequado à remuneração do advogado vencedor, né, numa demanda contra a fazenda pública. E nesses dois casos, nós, digamos assim, auxiliamos os colegas a obterem vitórias que elevaram os honorários aí de valores de R$2.000 para R$20.000 num caso, R$3.000 para R$20.000 no outro. Foram vitórias importantes porque apontam para uma mudança da posição judiciária, mas foram vitórias parciais, porque os valores das demandas eram bem superiores, né? Eram bem superiores a isso. Um dos valores da demanda era R$2,5 milhões. O nosso entendimento é que deveriam ter sido fixados honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor do objeto da demanda. Quer dizer, esse é o percentual mínimo aceitável para a advocacia e esta é a posição do Conselho Federal e tem sido, digamos, a linha de atuação da Procuradoria Nacional de Defesa de Prerrogativas. Em Pernambuco, o advogado ia receber R$1.000 de um montante de quase 3 milhões. Com a decisão favorável, a quantia aumentou para 20 mil. Já no Paraná, os honorários foram fixados em 3 mil de um montante de 3,5 milhões. Com a decisão favorável do STJ, o valor subiu para 20 mil para cada agravante. A questão dos honorários é uma das mais importantes e graves discussões da advocacia brasileira. A mudança de decisões que aviltam honorários representa uma vitória da classe, sobretudo um resultado das ações promovidas pelo Conselho Federal da Ordem desde o início da atual gestão. Bom, primeiro, isso já é a demonstração clara, né, o efeito prático do que tem sido feito hoje pelo Conselho Federal da OAB no que diz respeito à Procuradoria Nacional das Prerrogativas e a atuação firme da Ordem dos Advogados do Brasil no âmbito dos processos judiciais, onde nós tenhamos comunicações, onde se tenha a movimentação de algum colega pedindo assistência ao Conselho Federal da OAB. Em primeiro lugar, representa uma atuação mais efetiva da OAB, particularmente do Conselho Federal. Com a criação da Procuradoria Nacional de Defesa de Prerrogativas, que foi, aliás, o primeiro ato do presidente Marcos Vinícius, ainda no começo de fevereiro, assim que tomou posse, nós passamos a atuar neste sentido. Inclusive, a diretoria criou também a ouvidoria dos honorários, que é justamente para receber essas denúncias de colegas que têm honorários fixados de forma completamente incompatível com a realidade do processo e com a dignidade que ele tem direito. Para o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, é preciso que haja uma conscientização do judiciário do país, além da valorização do advogado. A mudança que precisa ocorrer é uma melhor conscientização da parte do judiciário, basicamente de duas coisas. Primeiro, que a grande maioria de demandas feitas contra a Fazenda Pública são de responsabilidade da própria Fazenda Pública, né, que de uma forma ou de outra descumpre a legislação, né, e acaba gerando essa quantidade enorme de demandas. Não é culpa do cidadão, é acima de tudo culpa da Fazenda Pública, portanto é ônus dela. Em segundo lugar, é preciso que seja mudada a mentalidade no sentido de passar a compreender
a importância da advocacia e a necessidade da valorização do trabalho do advogado, que é absolutamente fundamental, né, para todo o funcionamento judiciário, porque afinal de contas é ele que faz todo o início desse processo e faz toda a condução da defesa das partes que estão litigando, né? E, sem dúvida nenhuma, é necessário se garantir, inclusive, a qualificação e a viabilidade de uma advocacia qualificada, né, também contra a Fazenda Pública, o que se dará, inclusive, por esse critério da fixação de honorários de sucumbência em valores compatíveis. O Conselho Federal da OAB mantém o canal de prerrogativas, um portal exclusivo para tratar do tema e atender às necessidades dos advogados. E também, hoje nós temos à disposição de todos os advogados brasileiros o portal Prerrogativas, um canal direto de interação com todos os advogados, onde nós temos lá disponível a toda a advocacia brasileira, modelos de atuação dos advogados quando se detecte alguma forma de desrespeito de prerrogativas, casos, jurisprudência, enfim, é um canal interativo e um canal que seguramente ele auxilia em muito os advogados que têm um problema com relação a desrespeito de prerrogativa. Portanto, também quero aqui aproveitar este momento para conclamar aos advogados que acessem o canal Prerrogativas, www.prerrogativas.org.br, pela importância que tem esta ferramenta hoje para a nossa atuação profissional de todos os advogados. O programa OAB Nacional volta já. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, esteve reunido com as lideranças dos partidos para a aprovação do novo Código de Processo Civil, que traz grandes avanços para a advocacia. O novo Código de Processo Civil traz as grandes vitórias, as bandeiras da advocacia brasileira. Elas estão contempladas. Estamos ganhando com a valorização do advogado, porque o cidadão passará a ser mais fortalecido. Temos as férias dos advogados. Entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, os prazos processuais ficarão suspensos. Os prazos serão contados em dias úteis. Os honorários da advocacia privada serão tratados em igualdade em relação à Fazenda Pública. Teremos o fim do aviltamento dos honorários. Os honorários terão caráter alimentar, poderão ser pagos pela pessoa física ou jurídica por decisão do próprio advogado, e teremos também diversas outras conquistas contempladas. Portanto, é um Código de Processo Civil que vem em favor da advocacia e tem recebido o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente nacional falou ainda que o Código de Processo Civil é um passo importante para que o judiciário seja mais planejado, mais estruturado e mais transparente. O novo Código de Processo Civil, por si só, não é suficiente para trazer um judiciário mais célere. Ele é um passo importante, contudo, precisamos também fazer com que o judiciário seja mais planejado, mais estruturado e mais transparente. E precisamos mudar a cultura para que nós não tenhamos menos litigância temerária, para que tenhamos juízes trabalhando com mais afinco e um empenho maior de todos os setores que militam na justiça. A questão de ter uma justiça mais rápida também foi colocada pelo presidente. Com esse tripé, nova legislação, estrutura do judiciário e mudança cultural, poderemos sim dar uma justiça mais rápida ao cidadão, sem prejudicar o direito de defesa e, portanto, contribuir para que tenhamos, em cada litígio, a pacificação o quanto antes. A justiça tardia é sinônimo de injustiça, já o disse Rui Barbosa. Queremos contribuir com a celeridade. Isso está no juramento do próprio advogado. E, portanto, a OAB não poderia ser uma entidade a favor da morosidade. Contudo, estamos atentos para que não haja cerceamento do direito de defesa, para que não haja cerceamento do direito ao recurso, que é fundamental para que tenhamos segurança jurídica e qualidade nas decisões judiciais.
O vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamáquia, acredita que o momento vivido hoje na Câmara dos Deputados é importante para a advocacia e com a aprovação do CPC será um ganho extraordinário. O momento que nós vivemos hoje aqui na Câmara dos Deputados é um momento importantíssimo para toda a advocacia brasileira. A aprovação do novo Código de Processo Civil, ela tem para a advocacia brasileira um ganho extraordinário porque corrige determinadas situações que ao longo dos últimos anos elas têm sim, seguramente criado muitos obstáculos ao fortalecimento do exercício profissional da advocacia. Eu destacaria deste processo legislativo e da aprovação do novo CPC 3 grandes conquistas. A primeira delas é a questão da compensação da verba honorária. Cláudio Lamáquia também falou a respeito da mudança na questão dos honorários advocatícios e das férias dos advogados. Outro tema importantíssimo diz respeito à fixação de honorários de forma a limitar em mínimo de 10% e o máximo de 20% as causas, com a retirada do parágrafo 4º do artigo 20 do atual Código de Processo Civil. O atual Código de Processo Civil ele impõe seguramente uma enorme diferenciação entre a causa privada e a causa onde esteja presente a fazenda pública. Isto também é corrigido a partir deste novo Código de Processo Civil, a partir desta nova legislação, onde nós teremos sim, com as causas da fazenda pública, uma tabela escalonada, mas com percentuais definidos. E, de uma maneira geral, nós teremos as causas, a fixação de honorários no mínimo de 10% e no máximo de 20%. É também um acréscimo, é também um ganho extraordinário em termos de exercício profissional da advocacia. E o terceiro ponto que eu destacaria é a questão das férias dos advogados. A partir da aprovação do novo CPC, nós teremos já regulamentado o recesso ou a suspensão de prazos processuais do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. A redação final do novo Código de Processo Civil traz uma grande conquista à advocacia brasileira: a garantia dos honorários de sucumbência aos advogados públicos. A leitura do texto foi feita pelo presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, que se reuniu com o relator da proposta, o deputado federal Paulo Teixeira. O parágrafo 20 do artigo 85 do texto do novo Código de Processo Civil põe fim à polêmica de quem pertence à sucumbência nas causas em que a fazenda é vencedora. A leitura do projeto foi feita pelo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, que se reuniu com o relator da proposta, deputado federal Paulo Teixeira. A redação é resultado das reivindicações da OAB e de todas as entidades que representam os advogados públicos do país. Nós acatamos uma sugestão da Ordem dos Advogados do Brasil, de todas as entidades representativas da advocacia pública, que os advogados públicos perceberão honorários advocatícios conforme a lei. Portanto, naqueles estados que já tiverem lei, nos municípios que tiverem lei, já está resolvido e em nível federal, evidentemente, terá que haver uma interpretação se a lei da ordem já valeria ou se o governo deveria mandar enviar uma lei disciplinando a questão dos honorários. Então, esse foi o último tema que nós acatamos no nosso voto como reivindicação, atendendo à reivindicação da Ordem dos Advogados do Brasil e das associações da Advocacia Geral da União, dos procuradores dos estados, dos procuradores municipais, enfim, de toda a advocacia pública, a advocacia da fazenda, já que nós temos tido um esforço muito grande dessa advocacia e os honorários não são verbas públicas, né? E, portanto, nós temos que disciplinar o acesso a esses recursos. Marcos Vinícius destacou que o parágrafo 14 do texto reafirma que os honorários constituem direito do advogado, têm natureza alimentar e os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em casos de sucumbência parcial. Então, o fim da compensação, portanto, a extinção daquela súmula do STJ por força de lei. E o advogado, se for vencedor parcialmente, ele perceberá honorários na parcialidade da demanda que ele percebeu.
A valorização do advogado tem sido defendida desde o início da atual gestão do Conselho Federal da OAB. Para a Ordem, o novo CPC fortalece o exercício da advocacia, agiliza o sistema processual e mantém a garantia da plena defesa dos direitos do cidadão contra injustiças e arbitrariedades. Nesse projeto estão contempladas as principais bandeiras históricas da nossa entidade, como os honorários por natureza alimentar, o tratamento igualitário desse tema com a Fazenda Pública, as férias dos advogados, o fim da compensação dos honorários, a contagem dos prazos em dias úteis. Portanto, são importantes medidas que o deputado e toda a sua equipe, o Wolf Camargo aqui se encontra, o Fred Didier e os demais assessores e colaboradores contribuíram de forma muito efusiva e especialmente com a liderança e a sensibilidade do deputado Paulo Teixeira, podemos testemunhar que a advocacia brasileira sai mais forte com o novo Código de Processo Civil brasileiro. A expectativa agora é pela votação e aprovação do projeto de lei do novo Código de Processo Civil. Eu espero agora a votação só, porque todas as sugestões que foram feitas, nós ouvimos, ponderamos e aperfeiçoamos o texto, construindo o que eu entendo um consenso na sociedade brasileira. E eu espero que esse consenso esteja resumido ou que esteja sintetizado no nosso texto de Código de Processo Civil. O público-alvo do evento é formado exclusivamente por advogados. Cerca de 5.000 pessoas, sendo 2.500 atletas, devem participar das competições que acontecerão na cidade de Aracaju, em Sergipe. As disputas acontecem todo ano em locais diferentes a cada edição, buscando fazer um rodízio em todos os estados brasileiros. Vários clubes de Aracaju irão receber partidas dos dois campeonatos. A Associação Atlética do Banco do Brasil, Clube do Banese, Clube do Serviço Social da Indústria e Petroclube, que contam com ampla estrutura de quadras e campos. A OAB receberá também o apoio dos complexos esportivos do Confiança Futebol Clube e Universidade Tiradentes. As partidas acontecem entre os dias 29 de outubro e 3 de novembro. Você obtém mais informações pelo e-mail jogosdosadvogados@oabse.org.br. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional.